aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de quinta-feira, às 19 horas. Estamos transmitindo aí pelo canal YouTube e ficamos à disposição no canal, principalmente, para que os senhores possam trazer qualquer questões, perguntas, à medida que a gente vai apresentando aqui a live. Perfeito? Então, hoje nós vamos falar de um tema que já tratamos semanas atrás, que é a glória de Cristo nos sinais de João, né? Então, lá na epístola de João, fala muito em sinais, sinais da glória de Cristo. Nós já vimos uma parte de um, e agora nós vamos ver a continuação não, um outro vídeo, né, que é o de número 3. Né? Então vamos ouvir aqui a Barca falando sobre então esse vídeo dele, número 3, sobre esse tema. Credor. E eles foram depois para exigir do Senhor, quando o Senhor diz, bom, o que vocês precisam não é trabalhar pela comida que perece, mas a comida que eu vou dar para vocês. E então diz que essa comida que... Percebam isso. É Cristo falando que não é para trabalhar para a comida que perece, né? A comida que o ser humano naturalmente se alimenta, mas sim de uma comida perene, né? Que na verdade é uma forma simbólica de falar, de comer a carne de Cristo, que é, na verdade, que é viver em Cristo. É uma questão, um simbolismo de uma vida espiritual. Então vamos continuar. Quer dizer que eles têm que crer nele. E eles dizem para ele, muito bom, então que sinal você faz para que nós acreditemos? Você vê que... Veja, Jesus Cristo deu inúmeros sinais, né? Inclusive a abordagem desse vídeo é a glória de Cristo nos sinais de João. E o ser humano, naquela época e hoje, não acredita ainda em Cristo, né? E essa crença espiritual, você acreditar que aquela cruz, aquela morte dele, e todo o texto da Bíblia que está focado nele, seja todo um testemunho para nós crermos em Cristo e nascer de novo ao procurar Deus, o Pai Nosso, procurá-lo no sentido de nos orientar, que esse é o ponto. A gente não tem que pedir para Deus coisas para o nosso deleite, mas sim no sentido dele nos orientar no que fazer. Para isso precisamos ter a habitação do Espírito Santo. que eles, o Senhor já tinha feito um grande sinal para eles, mas eles exigiam ainda mais sinais. Então, a atitude dos judeus, e muitos dos judeus, particularmente, claro, das autoridades judaicas, foi exigir sinais, sinais, mas nunca tiveram realmente a vontade de crer no Senhor Jesus Cristo. E mesmo se o Senhor tivesse feito maiores sinais, como ele fez, os maiores sinais, ainda assim eles não quiseram crer nele. E por isso o Senhor, na verdade, ele recusava fazer sinais apenas para demonstrar algo para ele. O Senhor não precisa demonstrar nada para nós. Ele não precisava fazer sinais para demonstrar alguma coisa para eles quando eles exigiam dele. Mas para aqueles que ele ama, aqueles que são seus, aqueles que creem nele, é muito diferente. E eles aqui então são testemunhas de um grande sinal, apenas aqueles que creem. E então eles veem o Senhor vindo sobre as águas, caminhando para eles. E isso é uma coisa que ninguém viu jamais. Desde esse tempo, ou antes desse tempo, e depois, nenhum jamais viu um homem caminhando sobre as águas.
Mas ele viu o Senhor vindo para eles. Agora, Então ele está falando daquela passagem onde que Jesus Cristo andava sobre as águas. Quer dizer que é sinal maior que esse. Apesar que esse sinal ele só deu para os seus discípulos, não outro chegou a ver esse sinal. Esse sinal foi para aqueles que eram seus. interessante, João diz que eles tiveram medo, ficaram assustados. Por quê? Porque, claro, imagina você estar no meio de uma tempestade, no meio do vento, das ondas, do mar e tudo, na escuridão, e assim, do nada, vê uma figura que vem se aproximando de você, caminhando sobre as águas, na escuridão. O que você pensaria? O que eles pensaram é que estavam vendo fantasmas. Quer dizer que eles acreditavam em fantasmas. Então, aí estava essa figura, e eles ficaram apavorados. Um fantasma! E gritaram de medo. É triste, né? O ser humano acredita em fantasma, acredita em outras bobagens e não acredita em Cristo. E ainda se diz cristão. Mas por quê? Porque o milagre, o sinal ou o milagre era tão incomum que não dava para dar outra explicação. Eles nunca imaginaram que era o Senhor Jesus que estava vindo para eles, caminhando sobre as águas. Mas era mesmo. Porque o Senhor foi buscar eles no meio da situação para salvar eles, para ajudar eles, para livrar eles do que estavam experimentando. E aí chegou o Senhor, ajudar eles. E entrou na barca. Você sabe que os outros evangelhos, por exemplo, Mateus diz que Pedro pediu para, falou, Senhor, se és tu, então manda que eu vá a ti, caminhando sobre as águas. E Pedro caminhou um pouquinho, apenas um pouquinho, logo afundou. E o Senhor tirou ele e resgatou ele. Mas João não enfatiza isso. Os olhos de João não estão naqueles pontos. O ponto central de João é esse. O Senhor faz coisas surpreendentes, milagres surpreendentes, mas apenas para aqueles que creem. Eu falei. Os que não creem, Então, veja que interessante. A revelação e esses sinais surpreendentes que ele falou, só faz, eu diria, para aqueles que são deles, ou seja, seu irmão. Nos idos de hoje, né, nesse contexto atual, é aquele que nasceu de novo, que tem revelações, e as revelações são milagres para mim, né, porque vem feito, e eu passo a acreditar naquilo. Como acreditar em Cristo, acreditar em Deus, enfim, é o caminho de qualquer um que se chama, se denomina cristão, né? nada. E por isso aparece esse sinal. E o outro ponto que é importante ressaltar, e logo vamos ir rapidamente para o seguinte sinal, é que você lembra quando nós falamos de o Senhor, de que o primeiro sinal, o sinal da conversão da água em vinho, de alguma maneira representa, nos explica todos os outros sinais. E esse primeiro sinal nos fala de que em Cristo tudo se faz novo, que ele veio para ser o princípio de uma nova criação. Muito bem. A velha criação caiu e se tornou hostil ao ser humano. Nós temos terremotos, temos furacões. Presta atenção que a velha, né, se tornou hostil à nova. A velha representa o mundo e a nova representa o reino. O mundo é hostil ao reino. Temos tormentas, temos vento, coisas que acontecem nesse mundo que são doenças, que são o efeito da queda da primeira criação, da irrupção do pecado e do mal no mundo. E nós sentimos constantemente os efeitos dessa criação que foi